Bom dia, gente amiga, e atenção, meus amigos. Apocalipse 13 aborda uma problemática bem atual e de extrema importância para todos, pois apenas os que receberem a iluminação divina terão chance de sobreviver no final da última geração, onde as cenas de massacres religiosos se repetirão por toda parte. Este capítulo nos previne sobre uma série de acontecimentos trágicos que estão prestes a se abater, inicialmente sobre o povo judeu e logo a seguir sobre todos os fiéis a Deus que lhe seguirem o exemplo, conforme Jeremias 25, 29, 34 e 35. Pois eis que pela cidade que se chama pelo meu nome, Yahushua, começo a castigar. E ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Sim, ainda haverá uma grande crise futura para Israel, e após um pequeno período de paz, necessário para que a voz do Senhor dos Exércitos seja ouvida de Sião por todo o mundo, trazendo um grande reavivamento espiritual sobre a terra, essa mesma crise passará para o lado ocidental do planeta. Este despertar das nações para o seu livramento fará com que a nova ordem mundial acelere seus planos, visando contornar a sangria de suas fileiras devido aos rumores inesperados que virão do Oriente e do Norte, conforme Daniel 11, 44. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, o Rei do Norte, ou o Papado, à frente da nova ordem mundial, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Atacará os judeus cristãos que sobreviverem em Israel e a todos aqueles que se alinharão com eles. Este será o tempo para a nova ordem mundial acionar a nação norte-americana para desempenhar o seu papel. Vamos agora concentrar nossa atenção nessa frenética perseguição satânica aos filhos de Deus que está sendo programada secretamente e que deverá chegar como uma esmagadora surpresa contra o remanescente fiel de Laodiceia. Lembramos que nesta fase terminal, a verdadeira igreja de Deus será invisível, porque nenhuma igreja formalmente constituída assumirá como seus os membros que se posicionarem abertamente contra a nova ordem mundial e contra as doutrinas da igreja-mãe. Visando se resguardar de perseguições julgadas desnecessárias, as igrejas denunciarão os legítimos filhos de Deus como independentes delas, quando então serão vomitadas pelo Senhor dos Senhores. Esse é o plano global que será implantado em conformidade com Apocalipse 13, de 11 a 18, que colocará em marcha a sétima cabeça do dragão. Apocalipse 13, 11, portanto, dará continuidade à luta mortal do dragão contra o remanescente, quando a América do Norte surpreendentemente se envolverá com a nova ordem mundial e fará tudo para glorificar a besta e o seu plano mundial para destruir definitivamente o restante dos filhos de Deus. Vamos, pois, ao já anunciado versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Enquanto que a primeira besta citada em Apocalipse 13:1 sobe do mar, em meio às multidões da Europa Ocidental, a segunda besta de Apocalipse 13 emerge da terra, significando um lugar ainda pouco povoado, como era o continente americano. Esse é o contraste entre essas duas bestas, ou poderes mundiais, que se unirão no tempo do fim. Com efeito, sem grandes ruídos, se levantou a nação americana em um lugar fracamente habitado, sem significativas lutas de conquistas.
Ela representa um governo que em pouco tempo se transformou numa destacada potência mundial, capaz de cumprir os desígnios que a profecia lhe atribuiu, para dar suporte aos destinos da humanidade. Nenhuma outra nação que era apenas emergente no início do tempo do fim, em 1798, e que hoje deveria catalisar as atenções do mundo por sua grandeza e poder, pode substituir os Estados Unidos da América no âmbito desta profecia. Esta segunda besta foi introduzida na história com características cristãs, pois que foi apresentada com chifres como de cordeiro. Esses 2 chifres devem certamente representar 2 aspectos fundamentais defendidos pelo Cordeiro de Deus. Comparando o ministério do Senhor Jesus com a história americana, verificamos que há realmente 2 princípios que distinguem os Estados Unidos dos impérios pagãos anteriores e que também foram defendidos por Cristo: o republicanismo e o protestantismo. Com efeito, os peregrinos que chegaram à nova terra americana fizeram questão de estabelecer um país sem rei, onde é o povo que governa, e sem papa, onde cada um pode escolher a religião que quiser. A ideia de que o governo e a igreja deviam ser radicalmente separados, presente na Constituição americana, também foi defendida por Jesus, quando disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Em outra ocasião, disse Jesus: "Meu reino não é deste mundo." Essa, portanto, também é uma orientação divina: liberdade civil e religiosa, com separação entre as duas e ampla liberdade. Desta forma, fica claro que a terra de Apocalipse 13, onde surgiu a segunda besta para socorrer a mulher, a igreja, é a mesma que foi citada em Apocalipse 12:16, os Estados Unidos da América, para engolir as águas arrojadas pela boca da serpente, as populações da Europa, que haviam sido enviadas pelo Vaticano para destruí-la. De fato, a terra americana acabou com a perseguição, interrompendo o abuso que os filhos de Deus haviam sofrido por séculos na Europa. Repentinamente, porém, este poder que foi levantado providencialmente por Deus para socorrer a sua igreja começa a ser influenciada pelo dragão, de Apocalipse 12:17, para falar como ele. E não obstante seus 2 princípios divinos de liberdade de culto e de consciência civil, os Estados Unidos ainda falarão como o dragão, conforme Apocalipse 13, verso 11. Isto é, apelarão para uma ferrenha ditadura militar e econômica. E faz algum tempo que não tem havido perseguição, porém já percebemos no cenário profético atual as manobras de longo prazo do dragão, visando destruir os filhos de Deus. O diabo não se conforma com o fato do remanescente viver tranquilo em uma nação democrática, que defende e exporta a separação entre a igreja e o Estado, e induz aos seus seguidores a defenderem a ideia de que Cristo deu ao papado 2 chaves, a do poder político e a do poder religioso, as quais aparecem no brasão do Vaticano. E neste momento estão lutando pela união da igreja com o Estado nos Estados Unidos da América. Assim podemos esperar que a nação americana, após garantir o direito à liberdade, venha a se render ao maligno, pois, segundo a profecia, ela ainda agirá como dragão, ao perseguir o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e que defende toda a verdade revelada por Jesus. Por hoje é só. Aguardem os próximos vídeos, porque o nosso assunto está apenas começando. Fiquem com Deus, curtam, divulguem e se inscrevam no nosso canal. Fiquem com a nossa mensagem musical e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.